Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus, aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao verso 25, e nós estamos refletindo sobre uma vida nova para todos. Jesus ouve que João Batista fora preso e volta para a Galileia, para a região norte da Palestina. Algum tempo depois, Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, na região de Zebulon e de Naftali. Cafarnaum é um povoado modesto, com cerca de 600 a 1.500 habitantes, que fica junto ao Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, que na verdade é um lago, o Lago de Genezaré. É lago porque a água é doce. Os habitantes desse povoado são pescadores, em sua maioria, e camponeses, em sua minoria. Nesta mudança de Jesus de Nazaré para Cafarnaum, Mateus vê o cumprimento da promessa de Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Versos 15 e 16. Jesus chega em um ambiente marcado por trevas e por morte. Trevas porque o povo vive ignorante em relação a Deus e às suas ações. Vive cego. E morte porque o povo está sob o Império Romano, sob Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que ordenara até a matança de crianças. Logo, a morte estava presente pela violência de Antipas. A prisão e a decapitação de João Batista são exemplos disso. Pela exploração dos pescadores e dos camponeses, impostos pesados, grande endividamento, expropriação e, por fim, até escravidão. E pela péssima condição de saúde da maioria da população. É exatamente neste ambiente de trevas e de morte que Jesus promove luz e vida. Ali ele anuncia a chegada do reino de Deus. Jesus transforma a realidade das pessoas, possibilitando a experiência de uma vida completamente nova. E nós? Quando nós olhamos ao nosso redor, percebemos que também estamos em um ambiente de trevas e de morte. Pergunta: qual é a vontade de Deus para nós nesse tempo tão difícil que estamos vivendo? O que Deus deseja de todos e de cada um de nós nesses dias maus? Eu gostaria de propor que Deus deseja que sejamos promotores da luz e da vida. E para tal precisamos tomar 3 decisões. A primeira decisão é dar uma guinada na vida. É isso que nós encontramos aí no verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se,
pois o reino dos céus está próximo. Verso 17. À semelhança da mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus também tinha uma dupla ênfase. Primeiro, Jesus convoca ao arrependimento. Arrependam-se. O arrependimento é uma verdadeira expansão da consciência. É metanoia. Ele implica uma mudança radical da pessoa toda, dos seus pensamentos às suas ações. Além disso, envolve a decisão da pessoa de permanecer arrependida. Assim, arrepender é sinônimo de converter, de dar uma guinada na vida. Segundo, Jesus anuncia a acessibilidade do reino de Deus. O reino dos céus está próximo. Aqui, próximo é ao alcance do braço. Implica acessibilidade. É possível experimentar o governo de Deus de direito e de fato sobre a vida e sobre o mundo. E o que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos que quem discerne o mal em si pode dar uma guinada na própria vida. Isso é arrependimento, isso é conversão. Nós experimentamos o primeiro arrependimento para nossa salvação e experimentamos arrependimentos diários para nossa santificação. Essa é a dinâmica da vida cristã. E aqui cabe uma pergunta: qual tem sido o seu caminho mau? O caminho que você precisa dar uma guinada? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim, todos nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Sondar o nosso coração com o auxílio do Espírito Santo e perceber quais caminhos estamos trilhando que são maus. Quem toma consciência do reino de Deus ganha uma nova percepção da realidade. Isso porque passa a enxergar o mundo ao seu redor com as lentes do reino de Deus. E aqui cabe uma segunda pergunta: em qual realidade do mundo ao seu redor o reino de Deus precisa irromper? Em qual realidade do mundo ao seu redor o reino de Deus precisa chegar e transformar tudo? Isso nos leva à segunda decisão. A segunda decisão é seguir os passos de Jesus. É exatamente isso que nós encontramos aí do verso 18 ao verso 22. O texto segue e Jesus está à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Ali estão também dois irmãos pescadores, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Eles estão trabalhando, estão lançando redes em busca de peixes. Do lago vinha o sustento para si mesmos e também para suas famílias. Jesus se aproxima deles e diz: sigam-me, eu farei de vocês pescadores de gente. Diz o texto que, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Verso 20. Na palavra traduzida por seguiram, estão implícitas 4 intenções do discípulo em relação ao seu mestre. A intenção da submissão ao mestre, a intenção do seguimento ao mestre, de pisar onde o mestre pisou, a intenção de aprendizagem do mestre e, por fim, a intenção do serviço ao mestre. E ali
estão ainda 2 outros irmãos, diz o texto. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Indo adiante, Jesus os vê no barco do pai deles. Eles estão consertando as suas redes de pesca. Jesus se aproxima deles e também os chama. E diz o texto, eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Verso 22. Aqui uma pergunta se faz necessária. Este teria sido o primeiro encontro de Jesus com esses pescadores? Será que eles haviam conhecido Jesus naquele momento e ouviram seu chamado e deixaram tudo imediatamente e foram seguindo alguém que até então eles não conheciam? Considerando o relato paralelo no Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 a 51, parece que não. Assim sendo, um conhecimento prévio explica esse seguimento imediato. E o que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos que quem conhece Jesus está disposto a deixar tudo para segui-lo. Tudo. Isso não significa que será necessário deixar tudo, mas que a disposição para tal precisa existir no coração. Quem inicia o caminho do seguimento de Jesus passa então a imitá-lo em tudo. O que Jesus faz, eu faço. Comentando este texto, o José Antônio Pagola declara, abre aspas, seguir a Jesus é principalmente inspirar-se nele para continuar hoje, de maneira responsável, a obra apaixonante começada por ele e com ele. Assumir as grandes atitudes que deram sentido à sua vida e vivê-las hoje em nosso próprio contexto histórico. Ele continua: seguir a Jesus é crer no que ele acreditou, dar importância ao que ele deu importância, interessar-se pelo que ele se interessou, defender a causa que ele defendeu, olhar as pessoas como ele as olhou, aproximarmos-nos dos necessitados como ele o fez, amar as pessoas como ele as amou, confiar no Pai como ele confiou, enfrentar a vida com a esperança que ele a enfrentou. Fecha aspas. Então nós precisamos nos perguntar: estamos, de fato, seguindo a Jesus? Isso nos leva à terceira e última decisão. A terceira decisão é sinalizar o reino de Deus neste mundo. É isso que nós encontramos do verso 23 ao verso 25. Finalizando o capítulo 4, Mateus faz um resumo do ministério de Jesus naquele momento. Ele diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Verso 23. Nesse resumo, 3 ações se destacam. A primeira é ensinar, didasco, de onde vem a nossa palavra didática. Jesus ensina que as promessas dos profetas se cumprem nele. A segunda palavra é pregar, queriço. Jesus anuncia que o reino de Deus, ou o reino dos céus, que são sinônimos, chegou.
e que uma nova vida e um novo mundo são desejáveis e possíveis. A terceira é curar. Olha que palavra interessante, terapeuo, de onde vem a nossa palavra terapia. Jesus restaura integralmente a saúde das pessoas, incluindo a sua libertação espiritual. Então, ensino, pregação e cura são sinais do reino de Deus já presente, mas ainda não pleno. Jesus sinaliza esse reino e chama e convoca os seus discípulos a fazer o mesmo. Mateus encerra o seu resumo informando que as notícias de Jesus se espalham por toda a Síria. Mais pessoas necessitadas são trazidas e têm as suas necessidades supridas. Por isso, grandes multidões o seguiam. Elas vinham da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vinham por quê? Vinham porque ouviam as notícias sobre Jesus, ouviam que Jesus andava por toda parte, fazendo bem a todos, elas se interessavam por ele. E o que nós aprendemos então com tudo isso? Que quem segue a Jesus recebe a missão de sinalizar o reino de Deus no mundo como ele sinalizou. É isso mesmo. Eu recebo essa missão, você recebe essa missão, todos nós que nos colocamos no seguimento de Jesus recebemos a missão de sinalizar o seu reino neste mundo. Nós temos batido nessa tecla porque isso é muito importante, isso traz um sentido para a nossa vida. O que nós fazemos aqui nesse mundo? Nós sinalizamos o reino de Deus. Sinalizemos amor, bem, justiça, paz, alegria, verdade, vida. Sinalizemos tudo aquilo que tem a ver com Jesus, que Jesus encarnou em sua própria vida. Quem se encontra com Jesus pode experimentar restauração, pois o reino de Deus está presente. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos muitas pessoas enfermas, muitas pessoas perdendo a sua vida. O que nós podemos fazer? Nós podemos orar por cura, porque Deus pode curar. Nós podemos confiar no seu caráter bondoso, nós podemos descansar na sua presença e nós podemos estar sob os seus cuidados amorosos. Portanto, para que sejamos promotores da luz e da vida neste tempo tão difícil, tomemos a decisão de dar uma guinada na vida, a decisão de seguir os passos de Jesus e a decisão de sinalizar o reino de Deus neste mundo. A minha oração a Deus é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Um grande abraço.